Cidade Entrevista. Muito bom dia para você que está ligado aqui na Rádio Cidade 99.7. Depois desse show de informações com Renata Torres, a gente segue aqui com o Manhã Cidade, agora com o Momento Cidade Entrevista. A gente recebe aqui no estúdio o secretário-geral do União Brasil Caruaru e assessor executivo da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Rafier Delon. A gente vai conversar sobre a SUDENE, sobre política em Caruaru. Vitória Oliveira, bom dia. Bem-vinda, Vitória. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia ao nosso entrevistado de hoje, Rafier Delon, e também ao professor Marco Aurélio. Professor comunicador, cientista político, Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Olha, bom dia, André. Bom dia, Vitória também. Nossa querida Elaine Santos está aqui. Vovô e nosso convidado de hoje, Rafier Delon. Bom dia para ele também. O pessoal que está aqui nos estúdios, né, que acompanham o Rafier, né, um dia para a gente conversar sobre a perspectiva de Caruaru, né, como é que anda, voltar para a discussão local e como é que anda, né, a situação dos partidos, principalmente a União Brasil, que é um dos partidos principais dessas eleições, não só em Caruaru, mas no país inteiro. Então, vamos entender como é que está a perspectiva da União Brasil aqui em Caruaru e também em Pernambuco. Afinal de contas, Rafier, né, faz parte inclusive da questão estadual. Ele vai confirmar, mas acredito que ele está também... Né, está bem informado. Está no diretório estadual, não é isso? Isso. Rafier Delon, muito obrigado por aceitar o convite aqui da Rádio Cidade e do Momento Cidade Entrevista para conversar com a bancada, também com os nossos ouvintes e os caruaruenses. Bom dia, bem-vindo, Rafier. Eu que agradeço, André. Primeiro dizer para você da alegria de estar aqui presente mais uma vez. Estava com saudade, Vitória, dos microfones da Rádio Cidade. Deixar um abraço especial ao nosso querido Adolfo, ao Rodolfinho, tá? Saudar aqui, além de Vitória, o nosso querido André Santiago, né, que empresta sua capacidade para Caruaru, né, veio lá de Itaquaritinga, né, e de modo muito sábio, de modo muito profissional, hoje faz parte dos quadros da Rádio Cidade. E saudar também este que foi meu professor na graduação, né, sempre muito elegante, aí que esse blazer que eu não tenho dúvida que nem português ele fala, né, esse blazer de tão importado e bonito que é, e dizer, professor Marco, da alegria de estar aqui junto com o senhor. Saudar também todos da técnica aqui em nome de Elaine, saudar aqui nosso querido Márcio Beck, que é pré-candidato a vereador do União Brasil aqui em Caruaru, Bernardo, seu irmão, nosso grande Camotes também aqui presente, lá nas proximidades do Campo Central. Depois Adolfo e Mário Flávio cobra a porcentagem da divulgação. E que bom estar com vocês aqui discutindo a boa política do nosso município de Caruaru. Rafier, antes de a gente falar sobre União Brasil aqui em Caruaru, você que está como assessor executivo da SUDENE, queria que falasse desse tempo à frente aí dessa assessoria executiva, o que é possível ser feito, qual a sua função lá, enfim. Tem seu desafio muito significante, sabe, André? Primeiro, levando em conta que corrobora esse histórico nosso de participações no Executivo, professor Marco Aurélio, seja na Junta Comercial de Pernambuco, como o primeiro e mais jovem gestor aqui de Caruaru, seja como coordenador gestor da 4ª Ciretran aqui em Caruaru, que é o Detran dos municípios também, com passagens exitosas que até hoje corrobora com aquilo que a gente deixou lá atrás, né? Só para você ter ideia, André, a equipe a qual nós formatamos em 2017, Vitória, é a mesma equipe que hoje ainda existe nos quadros administrativos da 4ª Ciretran. Então, eu faço essa primeira alusão para dizer, obviamente, que se porventura tivesse sido escolhas erradas, professor Marco, obviamente não estariam permanecendo. E agora, de modo mais atual, já são 8 meses enquanto assessor executivo da SUDENE, né? Qual tem sido o nosso papel? Primeiro, antes de falar sobre isso, é importante saber e exemplificar o que danado é SUDENE, tá? A SUDENE é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, é uma autarquia federal alinhada ao Ministério da Integração Nacional, onde é responsável por quê? Pelo fomento, pela capacidade de potencialização das indústrias que estão nessa área de atuação da SUDENE, que não são apenas os estados do Nordeste, são 11 estados, ou seja, além dos 9 estados que compõem a geografia. Aí você me pergunta, mas o que tem a ver, Rafier, o Nordeste com a região norte de Minas e do Espírito Santo? Olha, tudo. Se você observar o comparativo no aspecto de IDH, no aspecto social, e eu tenho tido essa preocupação de 2 pontos. O
primeiro ponto era a gente verticalizar para Caruaru, para a região agreste de Pernambuco, para o interior de Pernambuco, as ações da Sudene. Até porque eu particularmente não teria interesse, André, de estar ocupando uma função que não fosse para ajudar o nosso povo, ajudar a nossa realidade local, a nossa realidade cotidiana. E a gente tem conseguido fazer isso, tá? Eu chego nos cantos quando falo de Sudene, seja para representar, para contribuir com algum tipo de informação no incentivo fiscal, e as pessoas perguntam, Rafi, ainda existe a Sudene, tá? Então veja que é um trabalho realmente de reconfiguração, tá? Levando em conta essa nova gestão que tem como superintendente Danilo Cabral, que tem feito um trabalho bacana, trouxemos ele aqui na Rádio Cidade, inclusive, né? Então, nunca existiu uma verticalização do trabalho da Sudene a nível federal para o município de Caruaru. Aí eu sempre pergunto, Rafi, aí do ponto de vista pragmático de resultados, olha, só em Caruaru, só aqui nessa área, professor Marco, a qual nós estamos, que na minha concepção compõe com o PIB da cidade, que é o Distrito Industrial de Caruaru, só aqui são mais de 40 milhões de reais em incentivo fiscal. Como é que funciona isso, Vitória? Você tem, porventura, o Márcio Beck, que é proprietário de uma empresa que é a adjunta do lucro real, tá? Que é, obviamente, o regime tributário, e em vez de Márcio pagar, da empresa de Márcio pagar o imposto de renda de pessoa jurídica, obviamente que é um imposto federal obrigatório, ele vai pegar esse valor financeiro e vai reinvestir na própria empresa, tá? Então, eu acho bacana demais, professor, porque você vê em loco a sua capacidade do dinheiro do imposto sendo reinvestido na sua própria empresa, seja através de um equipamento novo, seja através de uma ampliação, seja através de emprego direto ou indireto. Então, isso é emprego na veia. Outro ponto que eu gosto muito de citar, Vitória, é quando você fala dos créditos da Sudene, tá? Nós temos dois fundos, um é o FDNE, que é o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, e o outro é o FNE, que é o Fundo de Financiamento do Nordeste. Um tem um valor mais considerável, de 40 bilhões por ano, que é operacionalizado pelo Banco do Nordeste, tá? A Sudene não é banca, a Sudene é uma autarquia federal fomentadora do desenvolvimento. Então, só para se ter ideia, quando você vê aquela propaganda, porventura, do Agroamigo, do Crede Amigo, obviamente, quem operacionaliza é o Banco do Nordeste, o BNB, de modo muito eficiente. Mas o fruto, o DNA da origem desse valor financeiro é nosso, da Sudene. Então, só aqui em Caruaru, no ano passado, tá, o ano de 2023, foram mais de 30 milhões de reais investidos no homem e na mulher do campo. Então, isso eu estou falando de quem agora está nos ouvindo lá na Serra de São Bento, de quem está nos ouvindo lá em Itaúna, em Malhada de Pedra, em Malhada de Barreiras Queimadas, ou seja, é o agricultor, é a agricultora que vai ao Banco do Nordeste, solicita seu crédito para fazer o seu pé de meia, para incentivar o seu grão, para incentivar a sua terra e que é contribuição direta. E atualizando aqui, inclusive pegando um gancho até de uma entrevista do presidente, do chefe do Poder Legislativo de Caruaru, nosso amigo vereador Bruno Lambreta, nós estaremos protocolando esta semana, André Santiago, já combinado com o vereador Bruno, a sugestão, a proposição da criação da comissão permanente dentro da casa José Carlos Florencio, tá? Que é a nossa casa legislativa, da criação da comissão permanente de desenvolvimento econômico, indústria e comércio. O que é isso, Vitória? É a gente colocar de modo mais protagonista ainda o debate do grupo temático eficiente e permanente no que diz respeito às temáticas da economia e do desenvolvimento de Caruaru. A gente sabe que o DNA, a gene, a história, a origem do nosso município é de empreendedorismo, né? Sábado passado completamos 167 anos, fruto de quê? De empreender, de uma capelinha que nós tínhamos até então no Marco Zero da cidade, do ponto de vista geográfico muito bem localizado, quem vai para o sertão passa por aqui, quem vai para o litoral passa também, e ali começou um comércio. Então é do nosso DNA essa gene de contribuição. Então eu tentei resumir aqui para não ser tão longo, né? Essa contribuição nossa enquanto Sudene, enquanto Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. E para complementar e não ser mais longo, professor, tem sido uma experiência fantástica, porque eu tenho viajado muito no Brasil representando a Sudene, e eu faço questão, Márcio, de pedir para ir quando é nos rincões, tá? Eu gosto de ir nos interiores mesmo, no interior da Bahia, que tem uma capacidade econômica rica, gigante, tá? No interior do Espírito Santo, no interior de Minas Gerais, ali no Vale do Jequitinhonha, porque você conhece realmente em loco o nosso Nordeste
fora do Nordeste, fora da geografia e do mapa geográfico da nossa região. Então tem sido uma escola fantástica e que, sem dúvida alguma, eu tento cada vez mais trazer para Caruaru essa contribuição. Só para complementar, que a gente vai esquecendo os pontos, eu olhei para o professor e lembrei. A gente está firmando uma parceria com a ACES, professor Marco, histórica, tá? São 65 anos de ACES e também 65 anos de Sudene. Lá atrás, Celso Furtado, que foi o grande precursor, né, que pensou o Nordeste muito além do que ele é, tá? No que diz respeito ao nosso grande reitor magnífico, Paulo Muniz, nas temáticas sociais e também de mobilidade do município de Caruaru, Vitória. E na minha concepção, o que acontece de avanço em Caruaru tem reflexo direto em 64 cidades da região agreste. Então, se eu falar aqui de Sudene, professor, obviamente vai ser uma hora de entrevista, a gente vai deixar de pautar outros assuntos. Mas eu estou muito realizado, Vitória, a palavra é essa, mesmo com pouco tempo, mesmo numa nova dinâmica, né, mesmo no novo formato, né, eu nunca tinha, obviamente, participado dessa atuação no que diz respeito na esfera federal, sempre na esfera estadual, mas tem sido uma escola fantástica e o mais importante, já, mesmo com pouco tempo, sendo trabalho concreto e realizado, trazendo resultado para Caruaru. Ô, Rafi, pode ir, professor. Olha, eu só complemento. Aproveitando então toda a questão da Sudene, Rafi, você tem um prazo para a saída do órgão? Porque os prazos legais, descompatibilizar, né? Desincompatibilização, no seu caso, acho que vai até 6 de junho, salvo engano, enfim, agora, vai ser agora nesse próximo mês, por causa de eleições e tudo mais. A minha pergunta é essa: você está de malas... malas data prontas? marcada, malas prontas para sair do órgão por causa das eleições? Como é que está a tua agenda para isso? A gente está no período de São João ou de pré-São João, então a gente tem que falar feito Flávio José, de mala e cuia, não é de mala pronta, viu, Vitória? Veja, a gente sabe que a legislação eleitoral ela tem prazos que diferenciam, né? Quem é secretário, ordenador de despesa tem um prazo X, quem é ministro, porventura, tem outro prazo Y, e quem trabalha no que diz respeito na atuação da assessoria também tem outro prazo. O meu prazo é dia 6 de julho deste ano, Perfeito. 3 meses 6 de julho. antes. Perfeito. Então, estarei entregando, né, a minha desincompatibilização no dia 6 de julho deste ano da Sudene, obviamente para estar apto para as eleições municipais do próprio 6 de outubro. Então, a gente vem cumprindo a risca, Vitória, tudo isso, e a gente tem ainda um mês e meio praticamente para fazer gestão pública, tá? Então até o dia 5 de julho de 2024, tá? O dia 6 é um sábado, não é dia útil, então obviamente não conta. Eu estarei em Vitória diuturnamente, como a gente já vem fazendo, tá? Trazendo essa verticalização. Esqueci de falar tanta coisa aqui, né? Nunca a Sudene teve presente na SIC, nunca a Sudene teve presente no Sindiloja, nunca a Sudene teve presente no CDL, nunca a Sudene foi parceira da rodada de negócios, que na minha concepção, um grande case da moda, não só de Pernambuco, professor Marco, mas da região Nordeste e Norte do país. Então, assim, é muita coisa pra gente falar. Mas até o dia 5, sem dúvida, Vitória, de julho, tá? De julho, né? Tem tempo da gente comer pamonha, dançar São João, visitar as comidas gigantes, viu, André Santiago? O ano passado eu participei de 52, quero ver se agora, Márcio, eu consigo ultrapassar esse recorde pessoal, tá? E a gente tem muito chão ainda para trabalhar, para fazer política, para fazer gestão pública e para ajudar o nosso povo. Ô, Rafi, como é que vai ficar a questão, né? Porque a gente entrevistou o Michel Jean aqui no Cidade Entrevista e ele falou que o partido União Brasil não terá candidatura própria em Caruaru, mas como você falou, você vai se descompatibilizar justamente para se candidatar a prefeito. Como é que vai ficar essa questão entre você e o partido aqui na cidade? É importante ressaltar alguns pontos e deixar claro, né, Vitória? Primeiro é importante ressaltar que a nossa articulação, a nossa movimentação, ela foi fruto de quê? Do partido, do União Brasil, ter capacidade de disputa nessa eleição. Se porventura nós não tivéssemos, professor Marco, se articulado nos prazos legais, que eram os prazos de filiações, o União Brasil em Caruaru praticamente não existia neste ano, tá? A gente está falando, Vitória, do terceiro maior partido do Brasil. A gente não está falando de um partido que é sublegenda de outro partido. A gente não está falando de um partido que deve ser tratado como balcão de negócios, com negociata. A gente está falando de um partido que tem 59 deputados federais, uma penca de deputados estaduais, 4 governadores, tá? E que nesse novo contexto
que ele veio no que diz respeito à questão nacional, obviamente tiveram as modificações. Uma candidatura, Vitória, não é lançada por si próprio, tá? O cara não acorda de manhã e diz assim, eu acordei com vontade de ser candidato a prefeito de Caruaru. Isso é fruto de uma construção. Eu sempre digo, professor Marco, que um prédio de 10 andares, ele não começa pelo 9º, ele começa pela base, primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. E nesse contexto, a gente sabe muito bem o seguinte, o que é importante ressaltar? A gente tem uma chapa proporcional montada, muito bem formalizada, tá? Que não é fácil, tá? O professor Marco, André e você, Vitória, agora acompanha e sabe o quanto é complexo montar uma chapa proporcional sem estar no conjunto governamental. E nós fizemos isso de modo muito bem articulado, de modo muito bem competitivo, com a perspectiva real de eleger 2 vereadores aqui em Caruaru. E no meu aspecto, a nível pessoal, além de estar como secretário-geral do partido no diretório municipal, nós também fazemos parte do diretório estadual do partido. Eu estou como segundo suplente de deputado estadual do nosso partido. A gente tem um grupo político, a gente tem a parte orgânica do partido que funciona, que obviamente apoia a nossa conjuntura. E vale ressaltar, Vitória, a nossa pré-candidatura não foi lançada por mim, foi pré-lançada pela executiva nacional, estadual e também local do partido. Agora, o que é importante é ser bem direto no seu questionamento. Existe já uma resolução do União Brasil, onde municípios com mais de 200 mil eleitores, e é o caso de Caruaru, estamos com 246 mil eleitores, de acordo com o próprio TRE, não serão as instâncias municipais que irão decidir qual será o caminho, André, do partido em Caruaru, em Recife e cidades desse porte. Vai ser a executiva nacional. E a gente respeita isso, até agora, porque... Rafael, pegando esse gancho, já que você respondeu já em parte a Vitória, agora, como é ser pré-candidato e não ter aval de uma grande parcela do partido e o presidente estadual está alinhado a outra pré-candidatura, que é o caso a de Zé Queiroz? Vamos falar e reconsiderar suas falas. Primeiro, não é grande parcela do partido, até porque a chapa proporcional completa defende uma candidatura própria, tá? Esse é um ponto. Você falou aí presidente estadual, pelo contrário. Não, presidente municipal, perdão. Você falou estadual, né? O estadual, né, fez uma nota, tá? Legitimando a nossa pré-candidatura. Eu disse presidente atual. Eu entendi estadual, desculpa. Então, o que é que ocorre? Nesse contexto, o que importa para mim realmente é a parte orgânica do partido, sabe, André? É realmente quem vai para a rua pedir voto por 44, até porque faltam 2 meses para a convenção. Em 2 meses acontece tanta coisa, professor. Nesse intervalo de tempo, a gente tem um apoio da militância do partido, a gente tem um apoio da proporcional do partido, que é quem faz o partido, André. Eu, particularmente, sou contrário a viés de partido cartorial. Tá? Um partido não é um cartório, o partido é quem vivencia. Então, entre discutir, obviamente, se vai ter candidatura ou não, se vai apoiar um ou outro, eu defendo o partido. Até porque, veja, como é que eu vou pôr entrevista de rádio para uma emissora de televisão, de rádio, de comunicação, defender o apoio a um partido terceiro, né, um candidato de outra legenda? Não, a gente tem que fazer valer, até o estatuto diz isso, que devemos defender o União Brasil, até porque, André, a gente sabe que time que não joga não tem torcida. Tá? A gente tem um partido considerável, um partido grande, a gente tem experiência no que diz respeito a fazer campanha política, tá? A gente vem trabalhando isso, a gente vem construindo um plano de governo, que é o que importa, a gente vem discutindo com as pessoas nas ruas, na zona urbana, na zona rural, que é o que realmente importa, as problemáticas das pessoas, e é isso que nos interessa, tá? Obviamente, discussões de divergência partidária é natural. Por exemplo, o partido tem 3 deputados federais em Pernambuco, tá? Um tem um alinhamento com a possível candidatura governista, que é natural, até porque tem um alinhamento estadual. Outro tem um alinhamento com um candidato da oposição. E outro, que é o ex-presidente Luciano Bivar, né, que não foi expulso do partido, né, foi afastado da presidência, é importante ressaltar, que é o grupo político do qual eu faço parte, vinha com essa conotação da nossa pré-candidatura. Então, não é uma defesa pessoal do CPF da pré-candidatura de Rafier. A minha defesa é que o União Brasil tenha uma candidatura majoritária, obviamente, para não ficar a reboque nem dependente de terceiros, nem de outros partidos. Até porque, André, para complementar, Caruaru é uma cidade que tem mais de 400 mil habitantes, professor. Tem 2 turnos. Então, obviamente, no primeiro turno a gente tem que ter o quê? Opções. E quem vai escolher, quem realmente tem possibilidade de ganhar, de ser gestor, não é o povo. Até porque, para ser bem franco, André, o povo está preocupado com o partido, não. O povo quer saber a resolutividade dos problemas da sua comunidade. Muito bem, a gente está conversando com o secretário-geral do União Brasil em Caruaru e assessor executivo da Sudene, Rafier Delon. Um intervalo rápido.
rápido e a gente volta essa entrevista com Rafiê Delon aqui no Momento Cidade Entrevista. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir, 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil, jogando com você o futebol pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Chegamos na etapa final da declaração do imposto de renda. E se você ainda não fez a sua, você tem até o dia 31 de maio. Procure o seu contador e solicite a destinação para o ICIA. Você não pagará nada a mais por isso. É simples e seguro. Mas atenção, a sua destinação só chegará ao ICIA se você nos enviar o DARF e o comprovante de pagamento no WhatsApp 819-9588-3555. ICIA, juntos somos mais fortes. Unicompra é mais que um supermercado, porque tem mais para você. No Hortifruti você pode fatiar a sua fruta e levar só o que precisa. No açougue, carnes nobres, cortes especiais e selecionadas. Na padaria, de hora em hora tem pão quentinho saindo do forno e uma confeitaria completa. Nossos restaurantes têm pratos elaborados por grandes chefs. Pizzas, massas e até comida japonesa. Unicompra, aqui tem preço baixo, aqui tem mais para você. Cidade 99.7 Rádio Cidade. Na cidade, 11h28. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com o Momento Cidade Entrevista, hoje com o secretário-geral do União Brasil aqui em Caruaru e assessor executivo da Sudene, Rafiê Delon. Você pode mandar a sua pergunta para o WhatsApp Cidade 998780997. Tem também o nosso chat lá no YouTube. E muito obrigado você que está acompanhando no Flix Cidade. Professor. Olha, tem gente mandando mensagem, o Alexandre Rafiê. Ele diz aqui, bom dia, manda um abraço para meu amigo Rafiê, aqui é Alexandre do bairro Severino Afonso, que é abandonado pela Prefeitura de Caruaru. Essa é a mensagem do Alexandre. Também tem mais o Tiago de Bezerros, diz, olha, grande Rafiê, sou fã e admirador. Como jovem que ama a política, o Rafiê é referência para mim. Nos encontramos aqui no nosso baile municipal, temos a falta de líderes como você, siga firme. Esse é o Tiago de Bezerros. E por fim, o Gilvan Mendes, da Coab 1, que diz assim, bom dia, professor Marco Aurélio, bom dia a todos da bancada. Rafiê, a gente precisa de um prefeito assim como você, porque eu estou muito cansado dessa velha política. Esse é o Gilvan Mendes, da Coab 1. Que bom, professor. Primeiro agradecer ao Alexandre, né, um grande amigo, né, nos encontramos domingo na missa de Pentecostes da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Um abraço ao grande padre Kennedy, pároco da comunidade. Tá? Alexandre é um amigo irmão, ele, Geise, sua esposa, seu filho, toda a família. Eu sei
em loco, né, a dificuldade de Severino Afonso, né? A gente vem discutindo muito essa questão de cheias, Vitória, lá no Rio Grande do Sul, uma tragédia gigante, mas a gente sabe que nós temos essas pequenas tragédias também, tá? E o Severino Afonso, infelizmente, André, é uma dessas localidades, tá? Esse é um ponto. Deixar um abraço a Tiago também, né? Agradecer a Tiago por esse reconhecimento. Eu acho que é isso, sabe, professor Marco, que nos dá a injeção de fazer política na diversidade. Eu tenho me preparado muito, André, para isso. Só para vocês terem ideia, hoje eu faço parte de 3 cursos de preparação para a eleição municipal de 2024. O Renova Brasil, que é a maior escola de formação política do país, tudo isso com processos seletivos bem antenados, né, bem dinâmicos, tá? Outro que é importantíssimo, que é da Fundação Índigo, né? Para quem não conhece, é o braço político de formação política do União Brasil a nível nacional, um processo seletivo também bastante concorrente, o qual eu tive a oportunidade de passar também. Hoje sou aluno da Fundação Índigo, tá? E também no que diz respeito ao curso de planos de governo da tabela FIP, tá? A gente fala tabela FIP porque é a Fundação Instituição de Pesquisas Econômicas, mas que também tem o viés da gestão pública. Então eu acho que, pegando esse gancho de Tiago, Vitória, é você se preparar para, obviamente, Gilvan, aquilo que vai acontecer. Eu tenho comentado nas co-irmãs rádios, André, o seguinte, que tudo na vida a gente procura alguém que se prepara, tá? Se porventura essa Câmara, Vitória, der algum defeito, vocês vão procurar, obviamente, um profissional de qualificação, não vai ser qualquer pessoa, tá? Se você está com problema no que diz respeito ao entupimento na casa, você vai procurar um encanador que tenha, obviamente, um know-how, uma capacidade de resolução do seu problema. Então, na política, Vitória, precisa ser da mesma forma. É você realmente fazer a escolha de quem está pronto, de quem se preparou, de quem está realmente sintonizado e sincronizado com a realidade da Caruaru, tá? Das várias Caruarus que existem dentro da Caruaru que nós temos. A gente tem aqui próximo da gente o Parque Real, nós temos João Barreto, Demóstenes Veras, que na minha concepção são localidades na área geográfica urbana de Caruaru que precisa muito de uma atenção diferenciada do poder público e do executivo municipal. Então são essas questões, somada à questão do Gilvan, que nos fazem, obviamente, ter capacidade de trabalho, capacidade de debate, e a gente sabe que o debate é onde, Vitória, você realmente conhece os candidatos. Eu tenho dito de modo até brincando, mas com fundo de verdade, né, que eu estou muito ansioso para os debates, porque é no debate, André, que você vai, obviamente, confrontar os outros pré-candidatos, né, que serão candidatos, e obviamente quem vai fazer a escolha vai ser o povo, vai dizer, ó, Antônio Maria José não está pronto, Gilvanzinho tá. Então a gente tem que deixar na mão do povo fazer a escolha. Carol é uma cidade grande que precisa sim dessas opções. Você disse que no bloco anterior que não é a municipal que vai decidir. E a estadual e a nacional, elas acreditam que deve ter uma pré-candidatura aqui em Caruaru. E também o estatuto, né? Deixa eu te falar, vamos por partes. Mas, para encerrar, tá. Se houver uma discordância e o presidente atual insistir no apoio à pré-candidatura de Queiroz, você vai judicializar? Vamos por partes, tá, André? Primeiro ponto é o seguinte, eu falo com propriedade grande de conhecer o presidente local há quase 20 anos, tá? E não tenho dúvida, tá, que é um profissional fantástico, tem uma capacidade de trabalho sem igual, é uma pessoa, no meu ponto de vista, bem intencionada, é uma pessoa que eu tenho um respeito, tá, por ele gigante, tá, tem, sem dúvida alguma, capacidade, enquanto ser humano, imprescindível, tá, isso aí é importante eu ressaltar, isso aí, tá, eu não posso ser irresponsável de, por uma divergência situal partidária, né, descredibilizar a pessoa. Pelo contrário, acho que é um cara bem intencionado, acho que é um cara credibilizado, acho que é um profissional contador que tem um know-how gigante, tá? Não só em Caruaru, mas a nível estadual. Isso aí eu não discuto, tá, Vitória? Eu reconheço e é importante, professor Marco, a gente ter essa maturidade para a gente pontuar. Tá? Esse é um questionamento, tá? Pegando o seu gancho. O segundo ponto, para ser bem claro, recapitulo, não vai ser o diretório municipal que vai definir, tá? Obviamente que a parte orgânica do partido é a nossa parte, Vitória, que é quem faz o partido. Quem vai para a rua pedir o voto vai ser Márcio, que é pré-candidato, vai ser Dilson Oliveira, vai ser Luiz da Feira, vai ser os 24 pré-candidatos que nós temos. Essas são as pessoas que vão se colocar, tá? Eu não penso em nenhum momento de judicialização, pelo contrário, tá? O que a executiva nacional do partido direcionar, recapitulo, o que a executiva nacional do partido direcionar
nós iremos seguir o direcionamento, professor Marco Aurélio. Isso é muito claro, até porque eu sou filiado ao partido e eu sou um soldado do partido, tá? Então não tem divergência nesse ponto. Quem teria que judicializar seria o presidente municipal. Se a decisão vier da Nacional... Não, eu não acredito que não é o perfil do presidente, tá? Essa judicialização. Acho que... Ele também vai seguir o que o Nacional... Tá? Eu não posso responder por terceiros, tá? Mas eu conheço o perfil dele, né? Recapitulo, uma pessoa que é disciplinada, uma pessoa que é bem intencionada, uma pessoa que tem um know-how profissional considerável, que tem o meu respeito e conhecimento há quase 20 anos, tá? Então faz tempo. Eu era diretor da junta comercial quando eu conheci ele, tá? Então, assim, eu não tenho dúvida, André, aí é um pensamento meu, tá? Que ele, obviamente, vai seguir a orientação da Nacional, até porque, na minha concepção, será uma decisão conjunta, tá? Não vai ser uma coisa assim, Vitória, em Brasília sai uma resolução X, em Recife Y, até porque, veja, um ponto que a gente não comentou aqui, mas eu preciso ressaltar, é a importância dos deputados federais do partido em Pernambuco, tá? Principalmente em Caruaru. Eu preciso respeitar que Mendonça Filho teve 1.500 votos aqui em Caruaru para deputado federal, tá? E o próprio Fernando Filho, mesmo tendo uma votação baixa, teve 98 votos em Caruaru, mas a opinião dele, obviamente, é muito importante. Além de ser 2 deputados federais de respaldo, de tamanho, são 2 grandes ex-ministros, tá? Mendonça da Educação e Fernando Filho de Minas e Energia. Então são pessoas que fazem, obviamente, Vitória, o partido acontecer a nível estadual, a nível nacional, e que eu não tenho dúvida, tem tempo, são 2 meses de construção. Agora, obviamente, entre defender outro time e defender o meu time, eu vou defender o meu time, até porque eu estou preocupado com meus proporcionais, com os nossos proporcionais. Eu estou preocupado em ver Márcio vereador, em ver Dilson Oliveira vereador, em ver Vicentinho Trio Tabajara vereador e tantos outros. E para isso, só pode acontecer se eu fortalecer o 44, que é o nosso partido. Olha, tem prazo para isso na direção nacional? Há um prazo para ter uma resolução definitiva sobre essa situação? Veja, as convenções, professor, o senhor é um conhecedor das leis eleitorais, sabe que é de 20 de julho a 5 de agosto. Eu, particularmente, acho que não tem que ter pressa em relação a isso. Até porque até lá, a gente vai, André, fazendo a construção daquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, eu não divulguei ainda, mas eu sou o primeiro pré-candidato a prefeito de Caruaru que se comprometeu com o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco, Vitória, com pautas relacionadas à questão acadêmica da educação física, tá? No que diz respeito a colocar e incentivar e fomentar o profissional nas escolas, na rede pública municipal. Nós temos aí em Caruaru cerca de 50 mil alunos na rede pública municipal, cerca de 150 escolas na rede pública municipal. Então a educação física, você que é profissional de educação física, precisa ser colocado no protagonismo desse debate. A gente já tem também conversas relacionadas à questão de grupos de enfermagem, tá? Então, essa é a nossa pauta que eu estou preocupado, sabe, André? Por exemplo, semana que vem a gente já vai se encontrar e onde vamos dar início ao nosso pontapé, e vou dizer aqui pela primeira vez, o nosso plano de governo do União Brasil do contexto majoritário em Caruaru será um plano em braille, tá? Pela primeira vez, nós teremos uma pré-candidatura majoritária em Caruaru, e aí eu estou falando de modo precursor aqui na Rádio Cidade, que vamos ter em braille, até porque o deficiente visual, o deficiente auditivo, Vitória, precisa sim fazer parte da gestão pública municipal. Você que é mãe, você que é pai, você que é responsável por criança no espectro autista, se prepare, me aguarde, que a gente está aqui fazendo também o nosso capítulo formatado O Mundo Azul, que é contextualizando toda essa dificuldade que você mãe, que você pai, que você é responsável por criança ou adolescente do espectro autista, sofre no que diz respeito ao cotidiano da gestão pública, seja municipal, estadual ou federal. Então é isso. Então, eu estou preocupado com isso, sabe, André? Eu não estou preocupado com discussão partidária, sabe, Vitória? Eu estou preocupado realmente fazer de uma discussão de Caruaru diferenciada, inovada, contextualizada e respeitando quem faz o partido realmente, que são as pessoas que vivenciam o partido. Eu acredito que partido é feito de pessoas que estão defendendo o partido, que irão pedir voto para o partido e que, consequentemente, irão fortalecer o partido, até porque será a primeira eleição municipal da história do União Brasil a nível nacional. Ô, Rafi, essa questão, né, que aconteceu com Luciano Bivar, você acha que afetou a sua pré-candidatura e pode afetar, ou isso não vai afetar você? Eu sou grupo, né, Vitória? Então a gente sabe que quem é grupo, obviamente, tem que estar pronto para ônus, ou melhor dizendo, para o ônus e para o bônus, tá? Isso é natural de acontecer. Agora, eu acho que o partido é maior do que qualquer tipo de divergência, tá? É como eu falei para vocês, para entender esse contexto do União Brasil, André, a gente tem que entender a gene disso. Qual é a gene disso?
é a junção de dois gigantes, professor Marco, do PSL, que foi o partido que fez um presidente da República, um partido até então nanico, tá? E do Democratas, que foi o PFL, tá? O PFL que deu inúmeras contribuições para o Brasil, teve um vice-presidente da República pernambucano, teve prefeito aqui em Caruaru, tá? O PFL. Então veja, quando juntam dois gigantes desse, professor Marco, obviamente que a tendência é que o partido seja feito, Vitória, de grandes caciques, tá? Hoje nós temos um ACM Neto, que é uma grande liderança na Bahia, mas ao mesmo tempo que tem ACM Neto, também temos o Elmar Nascimento, que tudo converge para ser o próximo presidente da Câmara Federal. Aí você vai para o Senado, nós temos lá a figura do Davi Alcolumbre, que mesmo sendo de um estado pequeno, que é o Amapá, será o próximo presidente do Senado, do Congresso Federal, do União Brasil. Aí você olha para a banda do Centro-Oeste, você vê lá o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é um nome importantíssimo para o nosso partido. Então veja, a gente está falando, Vitória, de uma estrutura partidária gigante, tá? Gigantesca, e que obviamente não pode ficar refém numa cidade do tamanho e do porte de Caruaru. A gente não pode se dar ao luxo, né, de tirar um partido desse do contexto do debate majoritário. Agora, o que me preocupa às vezes, Vitória, fica a me perguntar, e eu tenho ouvido muito isso nas minhas andanças, e vocês me conhecem, sabe que eu ando muito, tá? Eu passo a semana em Recife, na Sudene, mas quando tem agenda no interior, eu fico por aqui. Mas o que eu tenho ouvido muito é o seguinte, rapaz, por que incomoda tanto a possibilidade da pré-candidatura de Rafi a prefeito de Caruaru? Eu fico com as minhas dúvidas. A quem interessa a nossa não candidatura, tá? Porque eu não vejo isso como um acaso, como apenas uma coisa natural. Não, eu não sei por que incomoda tanto. Rafi, inclusive, veja, você citou Mendonça, que entende que o União deve ir para a pré-candidatura de Rodrigo, para o projeto de Rodrigo. Fernando Filho, Zé Queiroz. Você disse que a decisão vai cumprir a decisão nacional, tanto você como o presidente local. Eu falei de mim, né? É o suposto do municipal, né? Que faz questionamento de Vitória. Ele eu não posso cumprir, responder, né, por outra pessoa. Mas veja, digamos que a decisão seja para a candidatura, você supõe que ele vai cumprir. Mas em outra suposição, que a nacional do União seja para apoiar Zé Queiroz, como o Rafier vai agir? Eu já respondi essa pergunta, né, André? Primeiro ponto, a gente vai, obviamente, trabalhar como já estamos fazendo sobre isso, tá? Que é com a candidatura própria, esse é um ponto indiscutível, tá? Já exemplificar aqui os porquês e também já respondi sua pergunta. Se porventura a Executiva Nacional vê que o caminho vai ser A, que o caminho vai ser B, que o caminho vai ser C, obviamente a gente vai seguir essa orientação. Não tem discussão nem divergência nisso, até porque, na minha concepção, as opiniões divergentes precisam ser respeitadas. Agora, tem apoios e apoios, né, professor? Porque, veja, uma coisa é ter um apoio à candidatura, à pré-candidatura do professor Marco Aurélio a prefeito. Como é que foi feito isso, tá? A gente sentou, a gente conversou, a gente discutiu o programa de governo, a gente colocou os pré-candidatos a vereadores para discutir também com o pré-candidato Marco Aurélio, ou foi uma coisa assim que aconteceu por acaso sem nenhum tipo de combinação? Então, é isso que eu digo, tem apoios e apoios, tem situações e situações. Por que eu digo isso, professor? Porque eu estou com 32 anos de idade, a gente já vem acompanhando a política há um tempo, e a gente sabe que, por exemplo, o partido X pode apoiar a vitória para a prefeita de Caruaru, mas a gente vai observar que a turma não vai ter interesse nenhum de ir para a rua pedir o voto. Vai ser o partido pelo partido. Então, isso é interessante? Só o tempo de televisão, que é importante? Mas e a rua, que é o importante? E o tete-a-tete? E a conversa no pé do vidro, chegar na casa da pessoa e dizer, meu candidato a prefeito é André Santiago, vamos estar junto com ele. Então, veja como tem inúmeras nuances que são relacionadas dentro desse contexto e que recapitulam, tem tempo. Olha, 2 meses em política é tanto tempo, professor Marco Aurélio. Rafi, justamente isso. Na pré-campanha, um tempo atrás, você se conversou com o Zé Queiroz, se não me engano, teve foto na rede social e tudo mais. Com o Rodrigo não, né? Com o Rodrigo não, você sempre se posicionou mais como oposição mesmo ao projeto de Rodrigo Pinheiro. Mas justamente por já ter tido conversas preliminares lá atrás com Queiroz, depois dessa situação de anúncio, né, da municipal para a pré-candidatura dele, você conversou com o Zé Queiroz? E se não conversou, estaria disposto a conversar justamente depois de toda essa situação? Professor, política é arte do diálogo, tá? Quem se indispor a conversar, André, com qualquer personagem político, seja da sua seara eleitoral ou não, sai da política, meu irmão. Sai da vida pública.
vá procurar outro tipo de situação, tá? Esse é muito claro. Vá ser hippie na praia, vá vender banana na feira, ou vá criar outro tipo de opção, tá? Esse é um ponto, tá? O segundo ponto, professor, é que até o ano passado, tá, existia uma sinergia muito interessante entre os pré-candidatos da oposição. Isso é benéfico, tá? Obviamente, quando entra no período eleitoral, cada um vai cuidar do seu projeto, Vitória. Isso é como um campeonato, professor. O Central vai ter que se preocupar com o Central, não pode se preocupar em dialogar com o Sport, até porque tem que montar o time dele e ser contra o Náutico e o Santa e por aí vai. Esse é um ponto, tá? E o segundo ponto é o seguinte: eu respeito demais a pré-candidatura do PDT, assim como todas as outras. Ontem, por exemplo, eu estava num evento onde o pré-candidato do MDB estava lá e a gente teve uma conversa lá agradabilíssima, tá? No que diz respeito a Caruaru. Isso quer dizer que é apoio? Isso quer dizer que é junção? Não, Vitória, isso quer dizer que é civilidade, isso quer dizer que é educação. Amanhã eu vou estar me encontrando com o pré-candidato Armandinho, tá? Pra gente trocar ideia. Isso quer dizer que eu vou apoiar ele ou ele vai me apoiar? Não, isso quer dizer que é civilidade, é maturidade política. Isso quer dizer que Caruaru tem uma proporção gigante que não cabe a gente ficar discutindo apenas com quem a gente pensa igual, com quem pensa semelhante. Não, vamos conversar com os divergentes, tá? E respondendo a sua pergunta, depois do contexto, não, a gente não teve nenhum tipo de conversa, mas nada que desabone a possibilidade de a gente se encontrar amanhã, tomar um café semana que vem, não só com ele, tá, professor? Com qualquer outro que esteja disposto a ser prefeito ou prefeita de Caruaru, levando em conta que nós temos também uma pré-candidata do pessoal, né, a Michele, que eu particularmente torço muito que ela dê sequência na pré-candidatura dela, até porque é isso, Vitória. A gente não pode querer tirar pré-candidato não, Vitória. Deixa o povo tirar. Quem tira é o povo da eleição. Até lá a gente vai incentivando o povo para termos opções para as pessoas votarem. Muito bem. Secretário-geral do União Brasil em Caruaru e assessor executivo da Sudene, Rafier Delon, é o nosso convidado do Momento Cidade Entrevista, que faz mais um rápido intervalo e volta em instantes. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Participe da Jornada de Saúde São Gabriel. Dr. Oscar Barreto e equipe vão dar todos os detalhes sobre cirurgia bariátrica. Dia 25 de maio às 9 horas, no auditório do Shopping Difusora, com atração surpresa. Entrada 2 kg de alimentos não perecíveis. Ponto de arrecadação e troca de ingressos na Clínica São Gabriel, em Caruaru. Realização: Grupo São Gabriel. Chegamos na etapa final da declaração do Imposto de Renda. E se você ainda não fez a sua, você tem até o dia 31 de maio. Procure o seu contador e solicite a destinação para o ICIA. Você não pagará nada a mais por isso. É simples e seguro. Mas atenção, a sua destinação só chegará ao ICIA se você nos enviar o DARF e o comprovante de pagamento no WhatsApp 81995883555. ICIA. Juntos, somos mais fortes. Um cardápio sofisticado em almoço e as melhores pizzas você vai encontrar no restaurante Pizzaria Varanda, atendendo de segunda a domingo, das 11 da manhã às 11 da noite, com delivery. Nossa pizzaria com todos os sabores e as melhores massas da região. Sem falar do delicioso sushi. Funcionamos também em Garanhuns. Restaurante Pizzaria Varanda, Avenida Portugal, 976, Bairro Universitário. Nosso WhatsApp 81 99980 8707 e nosso Instagram @Varanda Caruaru. Na cidade 11h48. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. Hoje
recebendo o Rafier Delon, que é secretário-geral do União Brasil e assessor executivo da Sudene. Rafier, no bloco anterior você disse que lá no início da pré-campanha estava tendo uma convergência para múltiplas candidaturas, né? Algumas reuniões, algumas conversas. Você conversou com Armandinho, conversou com Zé, enfim. A pergunta é, você continua defendendo os demais não, as múltiplas candidaturas, e você pretende conversar com o prefeito ou não tem conversa com o prefeito? Se você for convidado, você conversaria com ele? Tem conversa com todo mundo, André. Eu já falei e vou repisar aqui para ficar bem claro. Quem não estiver disposto a conversar com os divergentes, sai da vida pública, tá? A vida pública é para quem pensa diferente, para quem, obviamente, diverge. Até porque, veja, o nome partido. Veja o nome como é que diz. Pega a palavra direitinho, é partido. Né? Ou seja, é dividido mesmo. Por quê? Porque são inúmeros pensamentos, tá? São inúmeros raciocínios. Até porque, veja, nós temos mais de 400 mil habitantes. Imagine todo mundo pensando igual, professor Marco. Não teria sentido, tá? Então, é importante essas conversas. Você citou aí de modo muito inteligente, André, que tivemos conversa, não foi com um, com dois, não, foram com todos os pré-candidatos, tá? Obviamente, se o atual prefeito da cidade tiver interesse de uma conversa, coisa que até então não aconteceu, a gente vai conversar do mesmo jeito, até porque a gente sabe que a gente tem que pensar Caruaru além de 6 de outubro, sabe, André? A eleição vai passar e depois da eleição os problemas permanecem na segunda-feira também. Inclusive uma ponte para essa conversa inicial poderia ser até a própria Sudene, né? Para debater o que é possível fazer aqui por Caruaru. Até porque, como você falou, o Bruno Lembrete vai viabilizar, né? A sua secretaria que você falou de desenvolvimento a comissão aqui em Caruaru, né? Poderia Perfeito. Pois é. André falou uma coisa muito interessante que eu tinha, como são muitos assuntos, eu tinha esquecido desse detalhe. No dia que eu assumi a assessoria executiva da Sudene, professor Marco, no outro dia, 24 horas depois, eu entrei em contato com o chefe do Poder Executivo Municipal, com o secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do município de Caruaru, para me colocar à disposição da Prefeitura, porque não é à disposição do candidato a prefeito que vai para a reeleição. Não, é dos munícipes, tá? É do distrito industrial, é de quem faz realmente a indústria em Caruaru, é de quem faz o comércio em Caruaru, é de quem faz o empreendedorismo. Essa política mofada, ultrapassada, André, a gente tem que deixar para trás. Não, pelo contrário, a gente tem que se colocar à disposição. E foi isso que eu fiz, tá? É tanto que vocês se recordam muito bem, até porque o superintendente esteve aqui na cadeira a qual Vitória está sentada. Nós trouxemos para Caruaru o primeiro evento nacional da Sudene, professor Marco Aurélio, voltado ao polo de confecções e têxtil, tá? Que foi no centro de convenções do nosso município. Se você fosse pensar, não, porque do ponto de vista político eu tenho um pensamento diferente do gestor, tinha colocado para Toritama, para Santa Cruz, mas não, eu briguei lá, tá? Eu briguei no bom sentido, obviamente, para trazer para Caruaru, tá, Vitória? Então, esse pensamento está ultrapassado, tanto que quando a gente teve as oportunidades de assumir no executivo enquanto gestor a nível estadual, a gente sempre colocou as bandeiras partidárias debaixo do tapete, tá? Até porque a eleição só começa dia 16 de agosto. Aí, realmente, quando começar a eleição, o jogo é outro, tá? Mas até lá é fazer gestão pública, professor Marco Aurélio. É se colocar no lugar do outro, é ter empatia, é ter resolutividade para as pessoas que tanto precisam na nossa capacidade de trabalho. Então a resposta é sim, Rafier Delon conversaria com o prefeito Rodrigo Pinheiro. Não só com ele, mas com qualquer outro personagem da política de Caruaru, do pré-candidato a vereador que teve 10 votos na última eleição, ao atual prefeito, ao deputado federal, ao quem quer que seja, até porque a gente tem uma responsabilidade muito grande com a cidade. Eu tenho um orgulho grande de ser suplente de deputado estadual, André, e nesse contexto a gente sabe que o suplente é o reserva, então a gente pode obviamente a qualquer momento assumir uma vaga de deputado estadual e se colocar à disposição do prefeito da cidade ou da prefeita, independente do partido ou da coloração partidária a qual ele pertence. Olha, e a questão da chapa de vereadores, você sinalizou que o grupo todo está fechado com a candidatura própria, no caso a sua, ou tem alguma divergência interna nesse grupo, nessa chapa montada, enfim, pelo partido? 100%, professor. Sem arrodeio, sem nenhum tipo de titubear, tá? Primeiro, eu vou ressaltar a dificuldade que é fazer uma chapa proporcional. Meu amigo, é difícil, Vitória. É difícil porque você monta uma chapa na quarta-feira, aí na quinta-feira já desfazem, tá? Quando eu digo desfazem, é pessoas de outros grupos políticos que oferecem, Márcio, um valor financeiro X, uma perspectiva de emprego Y, tá? E você lutar contra isso é uma coisa muito difícil, tá? E mais ainda, tá? Historicamente, Vitória, a gente estava na semana do imbróglio jurídico do União Brasil Nacional, na semana do prazo.
Então, veja, a dificuldade que foi, tá? Eu conversava com os pré-candidatos e, mas Rafiê, e o União Brasil vai ter disputa ou não vai ter? Porque criou a nível nacional uma insegurança jurídica gigante. Quem é que vai querer estar no partido desse, André? Que não sabe se vai ter quem é o que comanda, quem é que não comanda, quem vai apoiar, quem não vai apoiar. Meu amigo, foi realmente um malabarismo gigante. Então, essa propriedade de falar dessa montagem de chapa, que os 24 pré-candidatos que nós temos já fechadinho, tudo bonitinho, com número definido, pré-número definido, melhor dizendo, né? Que a gente tem, que eu faço essa respaldo. Eu queria chamar aqui para o nosso estúdio e fazer uma citação ao nosso querido pré-candidato a vereador também, né? Assim como nosso querido Dilson Oliveira, tá? Pré-candidato a vereador de Caruaru. Eu, particularmente, Dilson, vou copiar aqui a frase de Petrúcio Amorim, tá? De modo muito inteligente, que ele dizia o seguinte, viu, Dilson? Eu não sou profeta nem tampouco visionário, mas dentro desse estúdio aqui está aquele que será um dos vereadores mais votados da legislatura deste ano, tá? E não é porque Dilson quer não, é porque o povo de Caruaru precisa de Dilson Oliveira como representante na casa José Carlos de Florencio, tá? Então, Dilson, eu não tenho dúvida da sua capacidade de trabalho, da sua importância para o nosso município de Caruaru, do quanto você já contribuiu, Dilson, não só na área de comunicação, mas na área social, educacional, de tantas pessoas, não só do nosso município. E quem vai ganhar, Dilson Oliveira, com a sua eleição não será você, será o povo de Caruaru. Então eu não poderia me permitir ter quebrado o protocolo, André, fazer esse registro do nosso querido amigo Dilson Oliveira. Então, para complementar isso, a gente está animado, pronto, preparado e querendo. Já estamos com o nosso curso, o seminário voltado à questão contábil, jurídica e de redes sociais dos proporcionais já marcado, tá, Vitória? Isso, obviamente, vai qualificar mais ainda os nossos 24 pré-candidatos. O Rafi, abraçando aqui o colega Dilson Oliveira, aproveitando para perguntar, você defende uma chapa puro sangue e Dilson seria um bom vice nessa chapa do União? Rapaz, Dilson seria um bom candidato a prefeito, tá? Dilson seria um bom candidato a vice-prefeito. Dilson é segundo suplente de deputado federal, pode assumir em qualquer momento a vaga de deputado federal. Eu recapitulo, Dilson Oliveira está qualificado para qualquer tipo de missão partidária que ele venha ter interesse e que o grupo venha ter interesse. Agora, existe hoje um planejamento já concreto, tá? Assim como o Márcio é pré-candidato a vereador, Dilson Oliveira também pré-candidato a vereador. Esse é o conjunto que ele definiu, não foi ninguém que definiu por ele, foi ele próprio. E aí, obviamente, ele não tem dúvida que está qualificado para ser candidato a prefeito do partido, a vice-prefeito do partido, ser indicado para ser vice para outra chapa que porventura venha ter dentro da nossa estrutura, mas o caminho dele, de acordo com ele, não sei o que estou falando, tá? Até porque eu não posso falar por ele, é a pré-candidatura a vereador. E também isso é importante deixar claro, Vitória, porque às vezes cria uma confusão nas pessoas. Rapaz, eu vi na rádio que Dilson é candidato a prefeito, tá? Vice, ele finalmente está aqui. Esse é um ponto. E o outro, eu vou até lembrar o nosso saudoso Lambreta. Lambreta, no guia eleitoral, ele passava o guia todinho dizendo o seguinte: tá todo mundo dizendo que eu já tô ganho, viu? Isso não existe. Só tem voto no dia da eleição, quando fecha a urna. Aí muita gente diz, já tá eleito. Não tá não, esse é um ponto, tá? Tem que ter o voto. Agora que, obviamente, eu acredito que nós estamos aqui nos estúdios com um dos vereadores mais votados de Caruaru e que vai fazer valer na Casa Legislativa de Caruaru a sua capacidade e a sua competência. Ô, Rafael, digamos que a conjuntura mude, né? E o seu partido escolha apoiar a candidatura de Zé Queiroz. Você poderia até indicar Dilson como vice, até mesmo você? Não, eu não indico ninguém. Até porque é um grupo, tá? Isso é um conjunto, tá? Ou defender, né? Não, eu defendo, obviamente, o nosso partido, 44. Se porventura a gente chegar mais na frente e Dilson Oliveira achar que o melhor caminho é um contexto majoritário do candidato A, B e C, Dilson terá o meu apoio, tá? Pessoal, político e partidário. Isso é uma coisa que indifere. Agora é importante ressaltar para não criar uma confusão no eleitor. Dilson hoje é pré-candidato a vereador de Caruaru, tá? Até porque a gente sabe que os concorrentes Dilson, os adversários, vão querer também tumultuar esse negócio. Então, vamos deixar claro aqui, Dilson Oliveira é pré-candidato a vereador. Se porventura mais na frente o direcionamento for majoritário, tá? Ou a vice ou até a prefeito, Dilson terá o meu apoio político, pessoal e partidário. Ô Rafael, um detalhe, ainda que você não fosse candidato a nada pela conjuntura do partido, supondo aqui que o partido escolherá outro caminho, Rafael continua na política para os próximos anos, ou o Rafael pararia por aqui? Nem se eu quisesse sair, o povo ia em casa me buscar, tá? Então isso aí não tem pra onde correr, tá?
obviamente, não existe candidatura de si próprio, tá? Se mais na frente a gente vê que o melhor caminho será uma não disputa minha, não tem problema nenhum. Isso não vai diferenciar em nada da minha contribuição com os proporcionais. Até porque, veja, isso é muito fácil de responder. Na semana do prazo final, a gente sabe que o partido estava havendo insegurança jurídica, como já falei aqui, gigante. Então, qual seria mais cômodo para mim, ou até para Dilson, ou para qualquer outra pessoa? Sair do partido, né, procurar uma legenda que tivesse uma segurança jurídica mais interessante, mas não. A gente optou em ficar no partido, tá? Então, eu sou União Brasil, eu sou 44, e independente do processo eleitoral deste, vai ter o próximo, tá? Eu não nego para ninguém que tenho, obviamente, o interesse de disputar a eleição de prefeito de Caruaru. Isso é indiscutível. E se porventura esse não for o caminho, eu já vou me colocar no outro dia como pré-candidato a deputado estadual de Pernambuco, tá? Até porque, veja, a nossa votação em Caruaru foi uma votação significativa. Do ponto de vista comparativo, Dilson, a nossa votação foi a mesma de 2 deputados de mandato à época ligados ao governo do estado e um deles ex-prefeito da cidade. Rafael, na sua fala você disse que Dilson pode ser pré-candidato a vereador atualmente, e na sua fala você disse que acredita que vai ser o mais votado, mas ele poderia ser a vice ou a prefeito. Você abriria para Dilson Oliveira? Não é abrir, isso é um conjunto político, isso é um grupo político, André. Então não tem Rafier sozinho, não tem Dilson sozinho, nós somos um grupo político, tá? Não é abrir. Se chegar amanhã e Dilson dizer, Rafier, eu tenho interesse de ser pré-candidato a prefeito do União Brasil, eu vou ser o primeiro aí na imprensa a declarar apoio a Dilson, tá? Então isso é muito bem resolvido. E desistir da sua pré-candidatura? Não é desistir, nem abrir, não. É fazer parte desse conjunto. Até porque eu vou estar com ele como vereador, assim como vou estar com o Márcio, assim como vou estar com os outros 22 pré-candidatos. Eu vou estar na rua fazendo campanha para os 24 pré-candidatos a vereadores do nosso partido. Você não se coloca como pré-candidato a vereador em nenhuma hipótese dessa? Eu não me coloco por inúmeros fatores, sabe, professor? Primeiro, essa era a minha expectativa em 2016. O senhor acompanhou isso, tá? André acompanhou isso, tá? E naquele momento nós tivemos o quê, Márcio? Nós tivemos um convite do então deputado estadual, Tony Gel, tá? O qual tem um respeito gigante. Estive com ele ontem à noite. Acredito que Tony Gel tem muito ainda que contribuir com Caruaru, tá? Se engana quem pensa disso, que ele está escanteado, que ele está aniquilado. Não, Tony Gel tem um respaldo significativo na política da cidade, merece o nosso respeito, tá? E me convidou para ser vice. Então, naquele momento, eu queria, sim, ter a capacidade. Hoje é uma coisa mais complexa, porque eu tenho compromissos, tá? Quem é o meu compromisso? Meu compromisso é com o Dilson Oliveira, meu compromisso é com o Márcio, meu compromisso é com o Vicentinho, o Trio Tabajara, meu compromisso é com o Luizinho da Feira, meu compromisso é com o Israel do Alto Moura, com os nossos pré-candidatos. Então seria uma irresponsabilidade da minha parte, sabe, André, desfazer esse conjunto por um capricho pessoal, porque muita gente diz assim, Rafier, venha para vereador, sua vaga tá certa. Primeiro que não tem vaga certa, viu, André? Mas veja, nessa análise que você acabou de dizer, se o grupo entender que a pré-candidatura a prefeito melhor é a de Dilson, e a gente sabe que Dilson, sendo mais votado, vai ter uma sobra aí de votos, talvez para eleger outro, enfim. Mas se Dilson for para prefeito, Rafier Delon não iria nessa mesma lógica para puxar, ser eleito e também puxar talvez outra vaga? Eu acredito que eu iria atrapalhar a chapa proporcional, tá? Eu acredito que eu iria contribuir muito mais ajudando uma possibilidade de uma candidatura de um Dilson do que, obviamente, como candidato a vereador. Até porque eu sou muito de planejamento, sabe, André? Eu não me planejei para ser candidato a vereador de Caruaru neste pleito, tá? Eu me planejei para disputar a eleição majoritária da cidade. Agora que, obviamente, a gente vai estar nessa articulação não só proporcional, mas também majoritária e respeitando. Até porque, veja, a casa de Casa Florencio, na minha concepção, é uma casa importantíssima, tá? Gosta ou não gosta, queira ou não queira, tem um trabalho fantástico, tá? Aqui eu mando as minhas referências ao vereador Bruno Lambreta, que na minha concepção tem feito um trabalho muito significativo, tá? Tem muita gente boa e preparada na Câmara. Agora, na minha concepção, o meu partido tem pessoas que vão contribuir muito mais ainda com a próxima legislatura. Qual a expectativa de eleição da chapa de vereadores? Eu falei no início, né? Nós vamos eleger 2 vereadores. Agora, como eu acredito muito e deposito muita confiança na pré-candidatura de Dilson Oliveira, tá? Eu não tenho dúvida que essa confirmação daquilo que eu acredito, a gente pode sim ter a possibilidade do terceiro, tá? Agora, claro, que eu não vou ser responsável aqui de dizer, não, vai fazer 10 vereadores. A gente queria fazer os 23, né, Dilson? Mas a gente trabalha com 2 e, obviamente, nessa capacidade... eu assim, não é querendo puxar a sardinha para o nosso partido, mas eu falo, Márcio, de Dilson Oliveira, porque eu acredito no trabalho dele.
eu sei o quanto ele é realmente a identificação do povo. Eu vejo o Dilson Oliveira na rua, eu vejo o Dilson Oliveira na zona rural, eu vejo o quanto as pessoas têm uma sinergia de empatia com o Dilson Oliveira, tá? Então, eu acredito muito nessa pré-candidatura de Dilson, né? E, sem dúvida alguma, a eleição dele é, sem dúvida alguma, a confirmação de uma possibilidade de terceiro nome dentro do nosso partido. Olha só, terminando aqui... Bota mais 30 minutos, rapaz. Ligue para Adolfo aí, Mário Flávio e Renan. Duas participações, Rafi. Primeiro, o Deusinho Mota, né? Ele manda um abraço para você, diz que você é um jovem de uma mentalidade fantástica. O Nenel da Boa Vista lhe manda um abraço, e a todo mundo aqui da bancada também. O Gildo José faz aquele apelo, né, sobre a questão do autismo e da dificuldade que as pessoas que são pais e mães, né, e que lidam com essa pauta têm aqui na cidade. Né, esse pessoal aqui está registrando aqui estou registrando. Deixa eu mandar um abraço deles. Então, né, professor? E também, só para fechar, a Ana Flávia Galindo, a Elaine Rafael também, né? E o Leonildo João, todo mundo mandando abraço para você. Todo mundo, vamos lembrando aí. Primeiro, nosso querido Deusinho, tá? Um abraço para ele, para Vera. Deusinho, que é um grande amigo nosso, tá? Foi presidente da Associação dos Taxistas, tem um trabalho fantástico, tá? A família dele, Isabelle, a enteada dele, tem um respeito grande por ele. Meu grande amigo Manuel Benevides, tá? Carinhosamente, Nenel. Tá? Nenel é uma figura que eu conheço desde que eu me entendo por gente, tá sempre presente no debate político. Acho que Nenel contribui muito com essas discussões, tá? Tem meu respeito, tem minha consideração. O Gildo, falei também sobre essa questão do espectro autista, e vou confessar também uma coisa que Dilson nem falou ainda na rádio, mas Dilson tinha me dito também que dentro da atuação dele, porque o majoritário tem o quê? Tem um plano de governo, tá? O proporcional tem um plano de atuação legislativa. E Dilson tinha me falado que dentro desse contexto que ele está construindo, tem um capítulo voltado ao espectro autista, que casa com aquilo que eu falei também no início do programa, tá? Então são pautas, Gildo, que não se preocupe não, que a gente está antenado e que a gente vai pautar dentro da política de Caruaru. Falar da Ana Flávia, doutora Ana Flávia está lá em Recife nos acompanhando, um beijo nela, em Sandra Galindo, em Flávia, a família dela. Elaine Florencio está aqui na Coab também, Boa Vista 1, Boa Vista 2. Estou sentindo falta dela nas comidas gigantes, viu? Mas se prepare, viu? Que tem muito chão pra gente andar nas comidas gigantes aqui de Caruaru. Esqueci de alguém? Esqueci, me corrija aí. Não, tá, acho que deu conta aqui de todo mundo. Secretário-Geral do União Brasil Caruaru e assessor executivo da Sudene. Já quero ver de novo, André. Não aceito uma hora só de entrevista não, viu, Vitória? Vamos marcar em breve. Muito obrigado, Rafi, pela entrevista, pela conversa, esse bate-papo bacana aqui sobre Caruaru, sobre a nossa política. André, eu que agradeço, tá? Deixar um abraço especial para o Adolfo José, para o Rodolfo, para o Adolfinho, para a Vitória, tá? Para André, para nosso Mário, para a Elaine, que está aqui também na técnica, para todo mundo que está na retaguarda de lá, para todo mundo que está aqui nos acompanhando, né? Já citei aqui no início do programa todos, tá? Deixar um abraço especial e muito carinhoso aos nossos 24 pré-candidatos a vereadores. Sem vocês não tinha partido, sem vocês não tinha União Brasil. E é por vocês que nós iremos lutar nesse pleito municipal. E também convidar você que está nos acompanhando a nos seguir no Instagram, que é o @RafiEdelon. Tanto no Instagram, como também no Twitter, como também no TikTok e como também no Facebook. Um abraço, um início de terça-feira bacana para vocês. E viva São João, viva Caruaru, 167 anos. Um grande abraço. Vitória Oliveira. Agradecer, Rafi, pela entrevista, a você, André, e também ao professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio Freire. Olha só, tivemos aqui um entendimento, né, de como as coisas estão dentro da União Brasil, partido importante, e é bom porque a gente consegue... Mas continua desunião ou está se chegando ao entendimento? Não, veja, a União Nacional continua desunido, mas isso já está entrando para o folclore da política, né, por enquanto, porém, todo partido se resolve, com o tempo vai se resolver. Não, e da política tem isso mesmo, é natural, né? Alguns mais, outros menos, mas que a União Brasil vai se resolver, vai. Isso aí, ninguém aposta com o partido não termina, né? Quem apostar no fim do partido... É o terceiro maior, né, professor? É um terceiro maior partido do país. Quem aposta no fim do partido vai perder, sabe? Nesse ponto, o partido não se dissolve, não. Enfim, mas vamos ver, vamos acompanhar como que vai ser o partido depois das eleições de 24. Exatamente. É isso. E na sequência? Na sequência, para relaxar, depois o Toca Todas com nossa querida Elaine Santos e... Né, 3 da tarde? 3 da tarde, Top Mix Cidade com a Incrível Cacá. É isso. Muito bem, continue ligado aqui na Rádio Cidade 99.7. Amanhã tem mais Momento Cidade Entrevista. Amanhã, Cidade.